Abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 17. Segundo Reis, capítulo 17. Segundo Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 29. Vamos ler a palavra de Deus. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Amém. Então, aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos aqui a origem dos samaritanos. O rei da Síria invade Israel, toma Samaria e, como diz o texto, leva para lá diversos povos idólatras que tinham os seus deuses, que tinham as suas imagens, que tinham os seus altares, os seus altos, os seus costumes. E quando eles vão para Samaria, segundo o texto, os leões começam a devorar essas pessoas. Então o rei, crendo que para cada terra havia um Deus, para cada lugar havia um Deus, então ele pede que envie um sacerdote para aquele lugar, para que ensine o povo como adorar o Deus daquele lugar. Porém, nós sabemos que não há um Deus para cada lugar, não há um Deus para cada nação, não há um Deus para cada cidade. Há somente um Deus, há somente o Criador dos céus e da terra. Não existe deuses, o homem cria os seus deuses. Porém, só há um Deus, a quem nós servimos e adoramos, digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração, o qual ordenou que não se fizesse imagem de escultura, não se fizesse imagem nada semelhante ao que há no céu, ao que há na terra, ao que há nas águas, ao que há embaixo das águas, nas profundezas das águas. A palavra de Deus diz que ninguém viu a Deus. Ainda que o homem houvesse visto a Deus, ele não poderia fazer uma imagem de Deus, porque assim o Senhor ensinou, assim o Senhor ordenou. Mas esse povo idólatra, mesmo indo o sacerdote para este lugar, diz a palavra que eles construíram os seus deuses, fizeram os seus deuses, os seus altares, para adorar os seus deuses. Porque esse sacerdote
provavelmente não ensinou adequadamente, não ensinou que apenas um Deus deve ser adorado. Apenas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores merece todo louvor e toda adoração. Porque, como nós sabemos, Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. 10 tribos para o reino do norte, 2 tribos para Judá, o reino do sul. Nesse período estava reinando Roboão, filho de Salomão, e no reino do norte, nas 10 tribos, reinando Jeroboão. E diz a palavra de Deus que Jeroboão, ele constituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. O que isso significava? Não atentar-se à palavra de Deus, não atentar-se aos mandamentos do Senhor. Porque quando o Senhor retirou o povo do Egito e consagrou Arão a sacerdote, ele separou a tribo de Levi para o sacerdócio. Somente os descendentes de Arão seriam levados ao sacerdócio. E todos os da tribo de Levi cuidavam da casa do Senhor. Eram músicos, eram pessoas que limpavam, pessoas que preparavam, pessoas que ofereciam sacrifícios. Hoje costuma-se falar levita, chamar de levita só as pessoas que cantam, que tocam instrumentos, só o ministério de louvor. Mas não era o ministério, apenas ministério de louvor. Qualquer ministério na casa de Deus era a tribo de Levi. Tanto que quando adentraram a terra prometida, o Senhor não lhes deu terra naquele lugar, porque eles viviam das ofertas das outras tribos. A parte deles era servir ao Senhor, era cuidar da casa do Senhor. Então, quando Jeroboão, ele constitui sacerdotes que não eram descendentes de Arão, ele peca. E com certeza esses sacerdotes não eram lá tão instruídos na palavra de Deus. E não, portanto, não ensinou o pessoal de Samaria a adorar apenas um Deus. E eles ficaram adorando os deuses deles, continuaram adorando os deuses deles. Povo idólatra. Daí nós entendemos João capítulo 4. Quando o Senhor Jesus encontra aquela mulher samaritana. E aquela mulher samaritana questiona Jesus: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Está entre parênteses na minha versão, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Daí entender por que os judeus não se davam com os samaritanos. O rei da Síria toma Samaria, leva diversos povos para lá, povos idólatras, que tomaram a terra, que tomaram as casas, que tomaram as vinhas, as plantações deles, e ali passam a habitar aquele povo idólatra que não conhecia ao Senhor. Então é justificável, a raiva é justificável, o rancor que eles tinham de não se comunicarem com os samaritanos. Porém, nós vamos ver como é que o Senhor Jesus age, como o Senhor Jesus agiu. Eles não se dando com os samaritanos, Jesus conversa com a mulher samaritana. Os seus discípulos haviam saído para ir à cidade comprar alimento, e quando ele volta, eles veem Jesus conversando com aquela mulher. Certamente eles ficam ali curiosos, porém não questionam Jesus. Não questionam. E perguntam ao mestre se ele vai comer, porque eles haviam chegado com a comida. Ele diz: uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. É fazer a vontade, a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai em todo o tempo, e com todas as pessoas, e em todos os lugares, sem fazer acepção de pessoa, sem distinção de raça, de cor, sem distinção de ninguém, como faziam eles distinção entre povos, julgando os samaritanos não serem dignos do reino de Deus, não serem dignos de conhecer a Deus, não serem dignos de entrar no céu. Nós vamos ver 4 tópicos, porque nós precisamos aprender o que é misericórdia. Há momentos que nós
temos ira, nós nos iramos, nós ficamos com raiva de alguém, temos até motivo para isso, porque a pessoa nos faz muito mal, nos causa muito mal. Imagine alguém chegar, tomar a tua casa, te expulsar dali, ficar morando na tua casa, tomar as coisas que são suas. É terrível, é para se ter ódio. Porém, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Nós vamos ver em 4 tópicos o que é ser misericordioso, entender o que é misericórdia, como nós devemos agir. Primeiro tópico, nós não temos a mente de Deus. Nós não entendemos como Deus pensa. Nós não sabemos o que passa na mente do Senhor nosso Deus. Nós não compreendemos isso, diz a palavra de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro? Está em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34. Romanos capítulo 5, versículos 5 e 7 diz: aquele que vive segundo a carne tem a mente carnal, mas aquele que vive segundo o Espírito tem a mente espiritual, e a mente carnal se torna inimiga de Deus. Portanto, a nossa mente deve ser uma mente espiritual. O nosso agir deve ser um agir no Espírito. Como é a mente de Deus? Como entender a mente de Deus? Nós não entendemos nem a nossa mente. Há muitas coisas ainda para o homem, para a ciência descobrir, para decifrar no cérebro, na mente humana, como funciona a mente humana. Não compreende a mente humana. Vamos compreender a mente de Deus, como é que Deus pensa, qual é o pensamento que Deus tem a meu respeito, qual é o pensamento que Deus tem a teu respeito, daquilo que você tem feito, daquilo que você tem praticado, de tudo que temos feito. O que pensa o Senhor a meu respeito? O que pensa o Senhor da igreja IBN de Vila Bela? O que pensa o Senhor da igreja universal? Não estou falando universal do reino de Deus, não, estou falando a igreja do Senhor, todas as denominações que estão nesta terra. Que o Senhor, como o Senhor está vendo e o que Ele está pensando, o que passa pela mente do Senhor, nós não compreendemos a mente do Senhor. Portanto, nós julgamos, pensamos determinadas coisas, pensamos algo de alguém, mas isso é o nosso pensamento. Será que o pensamento de Deus a respeito de uma pessoa é o mesmo que eu estou pensando? Muito provável que não, porque os nossos pensamentos são enganosos. Segundo tópico, nós não temos os olhos de Deus. Os olhos de Deus vê todas as coisas. Provérbios capítulo 5, versículo 21 diz: os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele examina atentamente todos os seus passos. Os nossos passos estão diante dos olhos do Senhor. Às vezes nós pensamos, passa o nosso pensamento: eu posso fazer isso porque ninguém está vendo, eu estou a sós. Eu não estou na minha cidade, eu não estou na minha igreja, eu não estou com ninguém conhecido, aqui ninguém me conhece. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O Senhor vê perfeitamente como eu estou andando, o Senhor vê perfeitamente como você está andando. Portanto, os judeus julgavam os samaritanos pessoas impuras. Portanto, como o Senhor enxergava os samaritanos, como o Senhor olhava para os samaritanos e como o Senhor olhava para o povo de Israel. Desobedecendo o reino do norte, não teve um rei que agradou ao Senhor. Não teve um rei que se voltou para o Senhor. No reino do sul, Judá, nós ainda vemos alguns reis que se voltam para o Senhor, que leva o povo a adorar ao Senhor.
que destrói os altares, que mesmo seu pai, tendo sido um rei cruel, um rei perverso, ele se volta para a palavra de Deus, chama o povo à adoração, chama o povo aos princípios do Senhor e adora o Senhor verdadeiramente. Porém, o reino do norte não teve um rei que agradou ao Senhor, não teve um rei que fez algo que o Senhor se agradou. Então, como estavam os olhos do Senhor para este povo? E como estavam os olhos do Senhor para os samaritanos? O Senhor não vê como homem. Ele disse ao profeta Samuel: Samuel, vá ungir. Mas não falou para Samuel quem era para ungir. Aí nós conseguimos compreender a mente do Senhor. Ele não poderia dizer: Samuel, vai à casa de Jessé, unge Davi, porque eu o escolhi. Não, ele simplesmente disse: vai e eu te mostrarei. Não falou quem era. Então, quando vai passando os filhos, Samuel vai imaginando: deve ser esse que é o mais velho, porque era a cultura da época. E o Senhor falando: não é esse, não é esse, não é esse. Passaram 6 filhos, não tem mais nenhum. Tem ainda o mais novo que está apacentando ovelhas, então chame-o. O Senhor orientou a ele: não atente para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem. Os olhos do Senhor não enxergam como os nossos olhos. Os nossos olhos só vê, eu só estou vendo aqui pessoas e estou vendo roupas. Os olhos do Senhor vê o interior do meu coração e do teu coração. Ele sabe exatamente o que passa pela nossa mente, Ele sabe exatamente o que passa por meu coração, Ele sabe exatamente qual é a minha intenção de estar aqui, se eu vim realmente para adorar, se quando eu ofereço a minha oferta, Ele sabe exatamente se eu estou alegre ofertando ao Senhor, Ele conhece exatamente, Ele sabe exatamente o que eu estou fazendo, Ele não vê como nós. Então, como compreender a mente do Senhor? Não são os nossos olhos, não são como os nossos olhos, vê muito além do que nós vemos. Terceiro ponto, nós não temos o coração de Deus. Vou adiantar aqui, porque não podemos ir até as 9, temos que terminar um pouco antes. Nós não temos o coração de Deus. Como é o coração de Deus? Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. O que é ser um homem? Como é ser um homem segundo o coração de Deus? O coração de Deus é amor. Os atributos que o Senhor tem, dentre muitos atributos que o Senhor tem, amor é um atributo do nosso Deus. E tudo que o Senhor faz está baseado, está embasado, está fundamentado no amor. Portanto, não há acepção de pessoa para o Senhor, e não há bom, não há ruim. Todos nós perante o Senhor somos ruins, somos falhos, somos pecadores. Quando criticavam o Senhor Jesus, que Ele estava comendo com os pecadores, que Ele estava se assentando com os publicanos, Ele disse: o médico vem para quem está doente, Ele não vem para os sãos. O Senhor Jesus não estava querendo dizer que Ele veio para aquele povo, não para os rejeitados. Sim, Ele veio para os rejeitados, mas Ele veio para todos, aquele que quer. Aquele que olha para a palavra de Deus, olha para o Senhor Jesus e declara: verdadeiramente o Senhor é Deus. Como a mulher samaritana: eu conheci o Messias, vejo que tu és profeta. E os samaritanos vieram e reconheceram a Senhor como Salvador. O que não fizeram o povo de Israel, o que não fez os escribas, os fariseus, reconheceram o Senhor como Salvador. E disseram à mulher: agora não é pelo que você falou, mas nós estamos vendo verdadeiramente, este é o Messias que havia de vir, esse é o Salvador. Então no coração de Deus está o amor, por isso nós estamos aqui, é pelo grande amor de Deus, é porque o coração de Deus é um coração amoroso, não é um coração rancoroso. A palavra de Deus diz que a ira do Senhor dura um instante apenas, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, é eterno.
Nós não temos um coração igual ao coração de Deus. Por isso nós não somos capazes de amar como Ele. Somos capazes de amar porque Ele nos deu essa capacidade, mas não como Ele, entender e compreender o amor dEle. Último tópico: nós não temos autoridade de Deus. É muito sério nós julgarmos. Quando nós julgamos pessoas, nós tomamos o lugar de Deus. Nós não nos foi dado essa autoridade para julgar pessoas. E eles estavam julgando os samaritanos. Eles são impuros, eles não merecem. E às vezes nós julgamos, nós fazemos julgamentos de pessoas, preconceitos de pessoas. Às vezes nós olhamos uma pessoa pela maneira de ela andar e de ela falar, nós já falamos, não gostei daquela pessoa. Selecionamos pessoas. Eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa, porque aquela pessoa é muito idólatra, ela não vai ouvir a palavra de Deus. Eu não vou falar de Jesus para aquele outro, porque aquele outro é muito bagunceiro. Eu não vou falar de Jesus para os meus colegas, que eles fazem muitas piadas, eles não vão crer. Ficamos selecionando as pessoas, quem é que vai aceitar e quem não vai aceitar. Se o Senhor fosse olhar com os nossos olhos, Ele chegaria em Israel, o Senhor Jesus chegaria ali diante dos fariseus e diria que eles eram as pessoas ideais para adentrar o reino de Deus. Pelo contrário, quando o Senhor Jesus vai conversar com os fariseus, com os mestres da lei, Ele confronta. Quando Ele conta aquela parábola do bom samaritano, Ele confronta os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Vocês conhecem a lei. Criticavam e condenavam os samaritanos, e o Senhor Jesus fala que os sacerdotes e os levitas passaram por aquele homem que foi assaltado e apanhou, passaram de largo, e veio um samaritano a quem, ou seja, o Senhor, não é palavra do Senhor Jesus, isso são as minhas palavras, a quem vocês julgam impuros, e socorreu este homem. Quem é o próximo desse homem? O que socorreu. Então vai tu e faz o mesmo. Nós não temos autoridade para julgar. Portanto, o Senhor Jesus disse para eles, certa vez estava pregando, e eles não se quebrantavam. O Senhor Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom houvesse sido feitos os milagres que foram feitos aqui, que vocês viram, eles teriam se convertido. Ai de ti, Cafarnaum, se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que vocês viram, tivesse o prazer de estar com o Messias que nem vocês têm, Sodoma e Gomorra existiria até hoje. Portanto, menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para vocês, Cafarnaum, porque eles não tiveram essa oportunidade. Não que está certo o pecado de Sodoma e Gomorra, não que está certo o pecado de Tiro e Sidom, porém não tiveram a oportunidade que eles tiveram de ver o Messias, de andar com o Messias, de estar com o Messias, de estar com o Salvador, de estar olhando para o Salvador, de estar vendo os milagres do Salvador. Portanto, nós também somos geração privilegiada de ouvir a palavra de Deus, de termos os recursos que temos hoje, de pregarmos, de evangelizarmos, de mandarmos mensagem, de compartilharmos mensagem, de ouvirmos a palavra de Deus, de mandar uma mensagem para o outro lado do planeta, em milésimos de segundo, décimos de segundos, mandar uma mensagem para o outro lado da terra, do planeta. Gerações passadas que não tiveram esse privilégio. Hoje conversávamos lá na casa do pastor Pedro, e ele falou sobre isso, quando ele via em Apocalipse, dizendo sobre as duas testemunhas que virão na grande tribulação e morrerão e ficarão por 3 dias os seus corpos estendidos na praça, e todos verão. Eles diziam: mas como? Antes dessa tecnologia, ele ficava meditando, pensando: mas como que todos vão vir? Como que todo
todo o planeta Terra vai ver? Como que todos os moradores vão ver? Agora nós sabemos como todos vão ver. Neste momento tem pessoas nos vendo em tempo real, assistindo, talvez em lugares distantes, em outros estados, em outros países, nos vendo em tempo real. Não tiveram o privilégio que nós temos de conhecer a palavra de Deus, não foram alcançados pela palavra de Deus. Portanto, somos geração privilegiada. Essa palavra que o Senhor Jesus falou para Corazim, Betsaida, Cafarnaum, serve para nós, porque nós não estamos vendo fisicamente o Senhor Jesus, mas nós podemos sentir, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo nos aconselhando, nos orientando todos os dias, a todo momento. Portanto, nós somos privilegiados. Não podemos negligenciar, não podemos deixar passar a oportunidade. São oportunidades, talvez você que esteja vendo na tua casa, que ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus, não tarda em fazer isso, porque você é geração privilegiada de ouvir a palavra de Deus, de ter o conforto de ouvir a palavra de Deus, assentado no teu sofá, dentro da tua casa. Outrora não tiveram os recursos, os apóstolos não tiveram os recursos que nós temos para pregar a palavra de Deus, e eles pregaram em todas as cidades circunvizinhas, eles pregaram a palavra de Deus. E com todos os recursos que nós temos, às vezes nós não saímos de dentro da nossa casa. Não podemos deixar estas oportunidades passarem, porque o Senhor Jesus está voltando. Porque o Senhor Jesus tem nos dado ferramentas, tem nos dado talentos, tem nos dado oportunidade. Ele vai requerer isso de nós. Eu sempre digo que o Senhor, Ele não vai cobrar aquilo que Ele não te deu. Ele não vai pedir de você retorno daquilo que Ele não te deu. Mas aquilo que Ele colocou em tuas mãos, as oportunidades que Ele te deu, tenha certeza que Ele vai requerer os frutos. Portanto, que nós possamos meditar nesta palavra, nesta noite, meditarmos e usarmos todos os recursos que nós temos, e não deixarmos passar oportunidades, e não nos afastarmos dos caminhos do Senhor, porque nós sabemos que verdadeiramente o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Estamos passando por dificuldade, mas sabemos que Ele está conosco, sabemos que nós vamos passar essas dificuldades. Vamos agradecer ao Senhor, orar ao Senhor. Coloque-se de pé, por esta grande oportunidade que tivemos nessa noite, de celebrarmos a ceia do Senhor, de ouvirmos a palavra do Senhor, e podermos meditar nesta palavra. Pai Celestial, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, exaltamos o teu santo nome. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de conhecer a tua palavra, pelos recursos que temos, Senhor, de pesquisar, Senhor, de evangelizar, de compartilhar a tua palavra, Senhor. Pai, que possamos usar, Senhor, todos esses recursos, que possamos, Senhor, otimizar esses recursos, Senhor, e pregarmos a tua palavra, Senhor, nos quatro cantos, Senhor, desta terra. Que possamos pregar, Senhor, a tua palavra nos lugares mais distantes, Senhor, porque temos essa condição, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, esteja abençoando a tua igreja neste lugar, Senhor, que esteja abençoando cada família que aqui está, cada família que está na tua casa também adorando o teu nome. O Senhor esteja estendendo as tuas mãos de poder sobre eles, esteja, Senhor, nos dando uma semana vitoriosa na tua presença, Senhor, na tua presença, seguindo, Senhor, a tua orientação, os teus conselhos, Senhor. Abra a porta, Senhor, sobre o teu povo, a tua bênção, Senhor, sobre o teu povo, a vitória sobre o teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E todos nós dizemos amém. E as palmas glorificam ao Senhor.